Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento em séries de mensagens bíblicas do Novo Testamento. O meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em seu trabalho ou em sua casa. O Espírito Santo vai ativar você e você vai experimentar saúde mental, emocional e espiritual. Chegou o momento. Vou agora compartilhar para você a parte 8 da série de mensagens da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do seguinte tema e significado, parte 2 de 2. Os críticos moralistas sob julgamento. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16. O juízo de Deus aos críticos moralistas é imparcial. Romanos 2, 12 a 16. O fato de que o julgamento de Deus será justo conforme aquilo que tivemos feito, Romanos 2, 6 a 8, ou seja, imparcial entre judeus e gentios, sem nenhum favoritismo, Romanos 2, 9 a 11, é desenvolvido pelo apóstolo Paulo agora em relação com a lei mosaica. Se prepare. Vou destacar 4 verdades teológicas para elucidar esse sentido. Em primeiro lugar, o julgamento divino será de acordo com a luz recebida. Romanos capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Romanos capítulo 2, versículo 12. Os gentios ou pagãos que não tiveram a lei escrita de Deus não serão poupados do julgamento. Serão julgados e condenados pelo conhecimento que têm de Deus por meio da revelação natural. Romanos 1, 20 e 32. Já os judeus que têm a lei não serão poupados, pois mediante a ela serão julgados. Romanos 2,12. Firma-se o princípio de que os homens são julgados segundo a luz que tiveram, não segundo a luz que não tiveram. O apóstolo Paulo põe tanto judeus como gentios na mesma categoria de pecado e morte. Os gentios não serão julgados por um padrão que não conhecem. Eles perecerão em virtude do seu pecado, não por desconhecerem a lei. Os judeus que não conhecem a lei serão julgados pelo padrão que conhecem. Não haverá 2 pesos e 2 medidas. A base do julgamento são as suas obras, a regra do julgamento é o seu conhecimento. Cada um será julgado mediante a luz que recebeu. Os judeus serão julgados com base na lei escrita, os gentios com base na lei moral implantada em seu coração, a lei da consciência. Eu quero chamar a atenção para essa verdade. Aqui está a resposta para aqueles que perguntam como ficará a situação dos que viveram antes de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ou mesmo
dos índios embrenhados nas selvas que nunca ouviram o Evangelho. Todos serão julgados segundo a luz do conhecimento que receberam. Deus se revelou na criação do mundo e na consciência humana. Por isso, todo homem é indesculpável, tanto judeu, tanto gentil, que não tem lei, como o judeu que tem lei. Romanos 1:20 e Romanos 2:3. Em segundo lugar, a religião formal não poderá ajudar o homem no julgamento. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2:13. A Bíblia diz, eu acredito. Esta é naturalmente uma afirmação hipotética, já que nenhum ser humano chegou a cumprir totalmente a lei. Romanos 3:20. Não existe, portanto, nenhuma possibilidade de salvação por esse caminho. O apóstolo Paulo, contudo, está escrevendo sobre o julgamento e não sobre a salvação. O apóstolo Paulo está enfatizando que a própria lei não dava a judeus garantia de imunidade no julgamento como eles acreditavam, pois o importante não é ter lei, mas obedecê-la. Aquele que procura justificação mediante a lei precisa ser perfeitamente obediente à lei, e a inferência é que tal conformidade está além da capacidade do homem pecador. É desnecessário procurar descobrir nesse texto da Bíblia, em Romanos 2:13, qualquer doutrina de justificação pelas obras em conflito com o ensino desta carta da justificação pela fé. O principal argumento de Romanos 2:13 não é mostrar que os ouvintes ou meros possuidores da lei não serão justificados diante de Deus. É mostrar que, em relação à lei, o critério consiste em praticar e não em ouvir. Os judeus nutriam uma falsa segurança pelo fato de ouvirem a lei, de frequentarem a sinagoga e de terem familiaridade com as coisas sagradas. Não são, contudo, os ouvintes da lei que agradam a Deus e serão justificados, mas aqueles que lhe obedecem. Como já deixei claro, o apóstolo Paulo não está afirmando que o homem possa ser justificado pela lei, já que nenhum homem consegue obedecer plenamente à lei. Quando o apóstolo Paulo discute a antítese, justificação pela fé ou pelas obras, ele deixa suficientemente claro que não é pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que uma pessoa é justificada. Ouça agora em terceiro lugar. Antes de ser julgado pelo tribunal de Deus, o homem é julgado pelo tribunal da consciência. O apóstolo Paulo deixa isso claro em Romanos 2:14. Quando, pois, os judeus que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem de lei para si mesmos. Romanos 2:14, agora Romanos 2:15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2:14-15. A Bíblia diz, eu acredito. Embora todos os homens sejam pecadores,
estejam em estado de depravação total, nem todos se reduziram a um estado aviltante de decadência moral. Nem todos são bandidos, vilões, ladrões, adúlteros e assassinos. Há muitas pessoas que honram os pais, são fiéis ao cônjuges, são bondosas com os filhos, têm um coração voltado para os pobres, promovem a honestidade no governo, revelam coragem na luta contra o crime, são honestas em seus negócios e comprometidas com os castiços valores morais. Como explicar o fato de que, embora muitas dessas pessoas não tenham a lei, agem como se conhecessem? É que essas pessoas servem de lei para si mesmas, pois quando Deus as criou, as fez pessoas morais e autoconscientes, de tal forma que elas demonstram por seu comportamento que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Romanos 2,15. Além de revelar-se aos homens nas obras da criação, Romanos 1,20, Deus se revelou a eles em sua consciência. A consciência é o tribunal interior instalado por Deus dentro dos homens, por meio do qual eles são julgados todos os dias. É aquele senso íntimo do certo e do errado. A consciência é um alarme que dispara toda vez que alguém transgride a lei. O filósofo alemão Immanuel Kant dizia: duas coisas me encantam, o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Todo ser humano tem a noção inata do bem e do mal. Mesmo os gentios que não têm lei, têm a lei gravada em seu coração e esta os acusa e os defende com julgamento no qual interagem a promotoria e a defesa. Essa consciência dá ao homem a capacidade de estar acima de si mesmo e de ver os seus atos e o seu caráter objetivamente, antes de o homem ser julgado no tribunal de Deus, ele já é julgado no tribunal da consciência. É bem verdade que o pecado obscurece essa consciência, mas não anula de tudo. Você sabia? Em quarto lugar, o juízo de Deus abrange até mesmo o foro íntimo. Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Romanos 2,16. O apóstolo Paulo conclui esse assunto dizendo que nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus tem essa competência. Deus não julga apenas as palavras e as ações dos homens, mas suas intenções, desejos e pensamentos. Deus vê o coração. Ninguém poderá escapar desse escrutínio divino. O apóstolo Paulo diz que foi o 10º mandamento da lei que lhe deu consciência da sua desesperadora condição de pecador. Romanos 7,7. Isso porque os 9 primeiros mandamentos da lei são mandamentos objetivos, mas o 10º mandamento, não cobiçarás, é um mandamento subjetivo, ou seja, de foro íntimo. Você sabia?
Paulo, o apóstolo, fala sobre 4 verdades teológicas importantes que vou compartilhar para você estar conectado aqui e agora. Primeira, Deus já marcou o dia do juízo. Romanos 2,16. Esse dia já está estabelecido e agendado, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dos mortos, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esse é o dia da ira de Deus e do Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nesse dia, todos terão de comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas. Ninguém escapará do Deus inescapável, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Segundo, Deus já nomeou o juiz do julgamento no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelion. Romanos capítulo 2, versículo 16. Deus julgará o segredo dos homens no dia do juízo por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O Filho de Deus Salvador será o juiz naquela suprema corte. Diante dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. Guarde essas palavras em seus corações, em suas mentes. Terceiro, Deus já definiu a abrangência do julgamento. Romanos 2,16. Deus não apenas julga os homens de acordo com a verdade, Romanos 2,2, e segundo o seu procedimento, Romanos 2,6, como julga o segredo dos homens, em Romanos 2,16. Naquele dia, Deus julgará não só os atos públicos dos homens, mas até mesmo seus segredos. No dia do juízo, Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, julgará o segredo dos homens. O juízo de Deus abrangerá as áreas ocultas da vida dos homens. Todos os fatos virão a público, inclusive aqueles que no presente não são conhecidos, por exemplo, as motivações. Tudo o que foi feito às escondidas será trazido à plena luz. O que foi ocultado nos tribunais e praticado nas caladas da noite, no anonimato das trevas, será proclamado dos eirados. Naquele dia, Deus destampará o fosso do coração humano e revelará os seus segredos. Nenhuma demonstração de piedade ou de moralidade enganará os olhos de Deus, que são como chama de fogo naquele dia do juízo, o dia da verdade. O juiz, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não ficará satisfeito com desfile de justiça exterior. Já parou para pensar nisso? Deus não julgará apenas as coisas abertas, mas os segredos. O santarrão moralista pode dizer: aquela mulher ou aquele homem merece o justo juízo de Deus, pois se trata de uma pessoa imoral, mas depois acaba praticando as mesmas coisas, muitas vezes na surdina. Os moralistas hipócritas condenam as outras pessoas pelas coisas mais explícitas, as coisas que dão manchete. No entanto, a sua própria vida secreta vivem
do mesmo jeito. Deus, porém, julgará não só o que se encontra publicado nas manchetes, mas todas as mais secretas coisas, toda aquela boa gente, todos aqueles que atiram pedras, todos aqueles que escrevem os editorais serão julgados por Deus. No dia do juízo, os segredos do coração humano serão revelados. Se prepare. Terceiro, quarto lugar. Deus já estabeleceu a referência do julgamento. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Romanos 2,16. No dia do juízo, Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, julgará os segredos dos homens segundo o Evangelho. Esse Evangelho traz boas novas aos que se arrependem e creem, mas juízo e condenação aos impenitentes e rebeldes. As pessoas barateiam o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento que o retrata apenas como algo que o liberta da tristeza, do medo, da culpa, da doença e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como a força que o liberta da ira vindoura, do dia do juízo e da condenação de Deus. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Romanos 2,16. As palavras do apóstolo Paulo, de conformidade com o meu Evangelho, registra a convicção do apóstolo Paulo de que ele não foi somente comissionado para pregar o Evangelho da graça de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, mas para advertir sobre o juízo vindouro. Atos 24, 25. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. No reinado do pecado, os homens recebem seu salário com juros e correção, além de todo o tormento que o pecado produz. Seu pagamento final é a morte, Thanatos. Salário é aquilo que o homem merece por aquilo que fez ou que faz. O pecador merece a morte, Thanatos. Ela é seu justo salário. Os homens sem a salvação em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não apenas haverá de morrer, mas merece morrer, pois o pecado está grávido da morte. O apóstolo Paulo, em Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo, em Romanos 6, 23, traça dois termos militares. A palavra opsonium, salário, era a paga do soldado, algo que ele ganhava arriscando sua vida com o suor do seu rosto. O salário opsonium era algo devido ao soldado e que dele não podia ser tirado. A palavra grega dom, charisma, graça, por sua vez, significa a retribuição totalmente livre e merecida que algumas vezes o exército recebia. Vou aqui agora destacar 3 comentários importantes sobre salários. Primeiro, como o salário era pago para suprir os custos da vida, o pecado aqui é apresentado como enganador que promete vida e paga com a morte. Segundo, porque os salários não são limitados
ao único pagamento. A sombra da punição final já paira sobre a vida presente, pois da mesma forma que a vida eterna já é posse do verdadeiro cristão, assim o pecado já oferece a seus escravos veneno mortal tirado do cálice da morte. Você sabia? Terceiro, como salário é um termo legal, posso concluir que o homem só tem direitos em relação a pecado, e esses direitos se tornam sua condenação. Assim, o homem ceifa na forma de corrupção aquilo que semeou na forma de pecado. O pecado paga salário a seus servos e o salário é a morte. Thanatos. Deus não nos dá salário, mas algo melhor e muito mais generoso. Por sua graça, Deus, nos dá Zoé Aionios, vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna como um livre dom. A vida eterna nos pertence por nossa união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Ouça a voz terapêutica da palavra de Deus. No reinado da graça, os homens recebem não o que merecem, a morte, Thanatos, mas o favor imerecido de Deus, a vida eterna. A palavra grega charisma é usada para definir uma dádiva da graça de Deus. A vida eterna, Zoé Aionios, não é um prêmio que o cristão conquista, mas uma dádiva divina, inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. A vida eterna, Zoé Aionios, é gratuita, a morte Thanatos é merecida. Ao fim, então, o homem tem duas vidas e dois destinos. Aqueles que seguem pela estrada da autogratificação terão como destino final a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Mas os que são crucificados com Cristo Jesus, nosso Senhor, morrem com Ele, são sepultados e ressuscitam com Ele para uma nova vida, recebem um dom glorioso, a Zoé Aionios, a vida eterna. Deus lhe deu uma única alternativa para ser salvo, a de crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e ele já deixa isso claro. Se você tem a possibilidade de escolher a vida ou a morte, então conclamo aqui agora a escolher a vida para que você viva e viva eternamente com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Deus providenciou uma saída para você e agora lhe diz que você não pode escapar de se negligenciar tão grande salvação. O escritor aos Hebreus pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Kyrios, Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Permita que a palavra de Deus habite ricamente e não pobremente em seu coração, ainda mais em sua mente. O amor de Deus é eterno. Deus amou você antes de você nascer. Antes de lançar os fundamentos da terra, Deus já amava você. Antes que o sol brilhasse no firmamento, Deus já havia colocado seu coração em você. Antes que a terra desse o seu fruto, Deus já havia derramado seu coração em você. Deus amou você na eternidade. Deus planejou você. Deus pensou em você. Deus estava
lá formando você no ventre da sua mãe. Deus viu seus primeiros batimentos cardíacos. Deus viu quando você respirou pela primeira vez. Deus conhece cada pensamento, cada palavra, cada desejo, cada sussurro da sua alma. Deus jamais desistiu de amar você. Deus não abre mão de você. Continue ouvindo a voz do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O amor de Deus revela o preço que Deus pagou por sua redenção. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que Deus remiu você. Deus comprou você mediante o preço do sangue, o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Deus não levou em conta a sua dívida. Deus a transferiu para a conta de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que foi levado à cruz romana pelos seus pecados e na cruz pagou sua dívida, rasgou seu escrito de dívida e gritou: Tetelestai, está consumado. Deus então transferiu a justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para a sua conta e declarou você justo. Não basta saber que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu na cruz. É preciso entender e aceitar que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu por você. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi vertido para purificar você. É preciso saber que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, comprou para você a vida eterna, Zoe Aionios. A morte de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, foi vicária, substitutiva. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu em seu lugar. É preciso colocar sua fé em Jesus Cristo e aceitar o que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez por você. Há um perigo eterno, há uma condenação eterna. A única maneira de escapar dessa ira vindoura é crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O juízo divino alcançará todos. Aqueles que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, são selados, justificados, perdoados. Quem crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, jamais perecerá eternamente. Consegue entender isso? Aqueles que nascem de novo pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem mudado não apenas seu destino, mas seu estilo de vida. Aqueles que nascem de novo e creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não amam mais as trevas. Aqueles que nascem de novo e creem pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, agora têm uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, a vida eterna. Essa vida eterna estará com você na infância, na adolescência, na juventude, na velhice, na eternidade. Essa vida eterna estará com você se você viver até os 70, 80 ou 90 anos. Essa vida eterna estará com você se ultrapassar o centenário. E essa vida eterna continuará a florescer quando estiver um passo da sepultura. Essa vida eterna permanecerá depois de você deixar esse corpo corruptível. Essa vida eterna continuará quando o seu corpo for ressuscitado, receber um corpo incorruptível e você comparecer diante do trono de Deus na cidade do Deus vivo,
a Jerusalém celestial. Essa vida eterna brilhará mais que as estrelas. Consegue entender isso? Continue ouvindo a voz do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem autoridade para dar vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, proclama uma das verdades mais solenes em João 5:24. A vida eterna é oferecida a todos aqueles que ouvem sua palavra e creem no Deus que o enviou. Esses jamais serão condenados. Ao contrário, recebem a vida eterna, zoe aionios, uma vez que já passaram da morte para a vida. Como se sente agora? Se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Vale a pena entregar a alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Só Jesus Cristo salva. Ele é a única solução. A salvação para a sua alma está em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, confessando os seus pecados em arrependimento, e você irá receber o perdão dos pecados e a salvação de sua alma. Não perca essa oportunidade enquanto o seu coração bate em seu peito, e ainda mais enquanto você está respirando o ar da graça de Deus.